sonde do primeiro trimestre ele é utilizado para a gente confirmar a vitalidade, confirmar e estabelecer a idade gestacional e determinar o número de fetos e confirmar a colonicidade e amnionicidade. Lembrando que, pela USOG, a gente fala que o embrião é até a 10ª semana e o feto após a 10ª semana, que é exatamente quando existem as ossificações. Então, o feto já possui ossos. No primeiro trimestre, as estruturas que devem ser avaliadas são o útero, lembrando que a gente tem que ver colo, miométrio e a cavidade uterina, o saco gestacional, que a gente tem que avaliar a cavidade coriônica, a vitelínica, a cavidade amniótica e o concepto propriamente dito. A gente tem que avaliar as regiões paruterina e retrouterina e os ovários. Então, o colo uterino tem que sempre ser avaliado para a gente ver se ele está aberto, fechado. A mensuração não é necessária, mas muitas escolas pedem para a gente medir o colo no primeiro trimestre. A gente tem que avaliar o miométrio de acordo com a ecotextura, avaliar se existem miomas ou outras patologias presentes no primeiro trimestre. Avaliar toda a cavidade intrauterina. Lembrando que a gente tem a cavidade coriônica, o âmnio, a cavidade amniótica e o saco gestacional, a vesícula vitelínica. Lembrando que a cavidade coriônica e a cavidade amniótica se unem perto de 11, 12 semanas, não tem idade certa, mas é próximo às 12 semanas. Então aqui a gente tem todas as estruturas, né? A gente tem a cavidade coriônica ou a cavidade extracelômica, a membrana amniótica, a vesícula vitelínica e o embrião. O saco gestacional aparece pra gente com 4 semanas, geralmente. É uma estrutura em forma de anel de contornos hiperecogênicos e conteúdo anecoico. O contorno hiperecogênico é referente à reação trofoblástica. Ele inicialmente é de localização excêntrica e depois ele vai se tornando mais centralizado. E ele é medido através de 3 medidas ortogonais e o diâmetro médio do saco gestacional tem que ser mensurado e ele dá pra gente uma idade gestacional de correspondência. A vesícula vitelínica é a segunda estrutura que aparece. Ela surge geralmente com 5 semanas. É uma estrutura circular excêntrica, bem definida com conteúdo anecogênico. Ele tem um desaparecimento espontâneo sem período certo, que é exatamente quando a membrana amniótica se junta à membrana coriônica. E logo depois aparece o embrião no final da 5ª semana. Surge inicialmente como uma linha hiperecogênica. A atividade cardíaca presente mensurada pelo modo M a partir do CCN maior ou igual a 2 milímetros. E a mensuração é realizada através da seção sagital mediana orientada horizontalmente em posição neutra. Então observe que a gente mede assim no embrião menorzinho e no embrião maiorzinho fica um pouco mais fácil de mensurar. A vitalidade. A gente avalia a presença de batimentos cardíacos, idealmente no modo M, com CCN maior ou igual a 2 milímetros. Então, no primeiro trimestre, a gente tem que fazer a datação, que é confirmar ou não a dor. Enquanto não houver embrião detectado, a gente vai avaliar pelo diâmetro médio do saco gestacional. A partir do momento que a gente vê embrião, a medida do CCN é muito mais utilizada. Ela tem uma variação de 5 dias e é utilizada até quando o feto tem 84 milímetros. O melhor momento para a gente confirmar a datação é entre 8 semanas e 13 semanas e 6 dias. Então, a gente tem a cronologia do aparecimento das estruturas embrionárias. Com 5 semanas, a gente tem um saco gestacional e a vesícula vitelínica. Com 6 semanas, o embrião tem o tamanho da vesícula vitelínica e a gente já tem atividade cardíaca presente. Com 7 semanas, o embrião é maior que a vesícula vitelínica e a gente pode avaliar o rombencéfalo, que é uma estrutura anecogênica no polo cefálico, que é uma vesícula encefálica. Com 8 semanas, a gente tem um ventrículo cerebral único, que a gente avalia como são as 4 vesículas encefálicas vistas como uma só. E já tem o esboço dos membros. Com 9 semanas, a gente tem a herniação fisiológica. A gente já pode avaliar a foice cerebral e os membros já são articulados. Com 10 semanas é quando o embrião vira feto. Então, a gente tem os núcleos de ossificação, a gente já pode avaliar o perfil facial. E com 11, 12 semanas, já tem a regressão da hérnia fisiológica. Vamos falar um pouquinho sobre cada semana agora. Então, com 8 semanas, a gente tem que ter o saco gestacional e a vesícula vitelínica. Lembrando que qualquer coleção fluida arredondada ou ovalada em mulheres com teste gestacional positivo deve ser reportado como possível saco gestacional intrauterino. Para a gente confirmar que é uma gravidez tópica, o ideal é a gente avaliar a vesícula vitelínica no interior. Com 6 semanas, a gente tem o embrião do tamanho da vesícula vitelínica e a gente já pode avaliar a atividade cardíaca.
Com 7 semanas, o embrião é maior que a vesícula vitelínica. A gente tem o rombencéfalo, aqui, que essa imagem é anecoica aqui no polo cefálico. Com 8 semanas, a gente tem o ventrículo cerebral único e o esboço dos membros. Alguns livros falam que parece um ursinho de goma. Com 9 semanas, a gente tem a herniação fisiológica e os membros já são articulados. Com 10 semanas, a gente já tem os núcleos de ossificação e o perfil facial. E com 11 e 12 semanas, já tem que ter a regressão completa da hérnia fisiológica. Então, aqui a gente tem um resuminho novamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as complicações. Cerca de 15% das gestações clinicamente diagnosticadas evoluem para abortamento espontâneo. Lembrando que a principal manifestação clínica das complicações é o sangramento vaginal. Então vamos falar um pouquinho sobre viabilidade e não viabilidade. Uma gravidez ela é tida como viável quando ela pode potencialmente resultar em um recém-nascido. Inviável quando não se pode resultar um recém-nascido, por exemplo, na gestação ectópica ou no abortamento. Gestação intrauterina de viabilidade incerta é quando a gente tem uma ultrassom transvaginal com sacro gestacional intrauterino e batimentos cardíacos embrionários ausentes, sem sinais que definam a gestação como inviável. E a gestação de localização desconhecida é quando a gente tem um beta-HCG positivo, porém a gestação não é visível nem na ultrassonografia, nem na cavidade uterina, e nem a gente consegue avaliar como ectópica. Então ela tem uma localização desconhecida. A gestação utópica já pode viável, pode ser vista em ultrassom transvaginal quando os níveis de beta-HCG atingem entre 1.000 e 2.000. Os batimentos cardíacos embrionários são mandatórios quando o CCN é maior ou igual a 7 milímetros, que corresponde mais ou menos a 7 semanas, tá? Então, antes das 7 milímetros, a gente não pode falar que é uma gestação inviável. Então, a gestação de viabilidade incerta. Achados ultrassonográficos de perda gestacional, que são confirmatórios. CCN maior ou igual a 7 milímetros sem batimentos cardíacos. Diâmetro médio do sacro gestacional maior ou igual a 25 milímetros sem embrião. Isso aqui é uma gestação anembrionária. Ausência de embrião com batimentos cardíacos 2 semanas após a realização de exame ultrassonográfico, evidenciando um sacro gestacional sem vesícula vitelínica. E ausência de embrião com batimentos cardíacos 11 dias após a realização de exame ultrassonográfico, evidenciando um sacro gestacional com vesícula vitelínica. Agora são os achados suspeitos, mas não diagnósticos de perda gestacional. CCN menor que 7 milímetros sem batimentos cardíacos. Diâmetro médio do sacro gestacional entre 16 e 24 milímetros sem embrião. Ausência de embrião com batimentos cardíacos 7 a 13 dias após a realização de exame ultrassonográfico, evidenciando um sacro gestacional sem vesícula vitelínica. Ausência de embrião com batimentos cardíacos 7 a 10 dias após a realização de exame ultrassonográfico, evidenciando um sacro gestacional com vesícula vitelínica. Ausência de embrião acima de 6 semanas após a DUM. Saco amniótico vazio, ausência de embrião próximo à vesícula vitelínica. Vesícula vitelínica hidrópica maior que 7 milímetros. E sacro gestacional pequeno em relação ao tamanho do embrião. Diferença de 5 milímetros entre o diâmetro médio do sacro gestacional e o CCN. Agora eu vou falar um pouquinho sobre abortamento. O abortamento é a interrupção da gestação antes das 20 semanas ou quando o peso do produto conceptual é menor que 500 gramas. Então, a gente sabe que ela ocorre em cerca de 15% das gestações clinicamente identificadas. Ela é classificada como precoce antes de 12 semanas, que ocorre em 80% dos casos, e tardia entre 13 e 20 semanas. A gente tem uma classificação, que é o abortamento evitável, ameaça de abortamento, abortamento inevitável, abortamento incompleto, abortamento completo, o retido e infectado. O abortamento evitável, ameaça de abortamento, a gente tem como achado ultrassonográfico, embrião com vitalidade preservada, desenvolvimento embrionário adequado e o descolamento, idealmente, não maior que 40% da área do saco gestacional, que é um sinal de mau prognóstico. Lembrando que quando o descolamento é na região central do córeo frondoso, o prognóstico é pior. A gente pode achar, no abortamento, na ameaça de abortamento, a gente pode ter a presença de hematoma subcoriônico, tá? Que ele está localizado entre o miométrio e as margens do saco gestacional. Quando esse descolamento ele é precoce, a imagem é levemente ecogênica, ela é mais cinza. E quando o sangramento é mais tardio, o descolamento, o hematoma ele é mais tardio, mas ocorreu há mais tempo, ele vai ficando mais anecogênico. E a gente se a gente ligar o Color Doppler, ele não tem vascularização.
Os achados ultrassonográficos de mau prognóstico na ameaça de abortamento são bradicardia embrionária, quando o batimento cardíaco embrionário ou fetal é menor que 100 batimentos por minuto. Se o hematoma subcoriônico for maior que 40% da área do saco gestacional. Se a enxerto descolamento central retroovular. Presença de malformações fetais ou marcadores de cromossomopatias. Desenvolvimento embrionário normal, CCN menor que 2 desvios padrões para a idade gestacional. Um saco gestacional muito pequeno em relação ao CCN. A vesícula vitelínica de dimensões anormais, acima de 7 milímetros, só quando ela tem aparência de calcificada. Alterações na circulação trofoblástica ou ovariana, como na insuficiência de corpo lúteo. E a sucessão de 2 achados ultrassonográficos acima, com idade materna maior que 35 anos, ou uma malformação uterina de sangramento genital importante. No abortamento inevitável, a gente tem uma vitalidade embrionária presente ou não, tem um descolamento ovular de grande dimensão, e o saco gestacional pode estar ocupando a região do istmo ou colo-vagina. Geralmente ele cursa com colo uterino dilatado. O abortamento incompleto, a gente tem um embrião ausente, pode ter restos ovulares em cavidade uterina, geralmente é um material amorfo de quantidade variável, geralmente hiperecogênico e localizado ao longo da linha endometrial. Pode ocorrer também um hematométrio e o útero geralmente está de volume aumentado. No abortamento completo, a gente tem embrião ausente, cavidade uterina vazia e homogênea e hematométrio discreto ou ausente. Lembre-se que a gente não pode confundir com gestação ectópica íntegra, tá? Normalmente a gente tem na gestação ectópica a gente pode ter o pseudo-saco gestacional, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então a gente tem que tomar cuidado e sempre avaliar as regiões anexiais. O abortamento retido é aquele em que tem o óbito embrionário seguido da não eliminação do produto conceptual por mais de 28 dias. Então a gente pode ter como achado ultrassonográfico embrião sem vitalidade, com parada do desenvolvimento embrionário, um saco gestacional de paredes deformadas, e a gente pode ter, quando o abortamento retido ele leva muito tempo lá presente dentro da cavidade uterina, a gente pode ter a degeneração vesicular na região trofoblástica, que é uma complicação, e pode levar a gente a confundir com doença trofoblástica gestacional. A gestação embrionária é caracterizada por um saco gestacional que se forma e cresce enquanto o embrião não se desenvolve. Ela constitui uma proporção, a gravidez embrionária constitui uma proporção significativa, mas desconhecida dos abortamentos espontâneos. A American Pregnancy Association estima que a gravidez embrionária constitui metade de todos os abortos espontâneos no primeiro trimestre. A gente ainda não sabe a etiologia exata e é difícil de determinar. Então, a gente tem paciente com sinais e sintomas clínicos, com beta-HCG positivo, e a ultrassonografia confirma o diagnóstico de gravidez embrionária. Ela é estabelecida na ultrassonografia quando nenhum embrião é discernível em saco gestacional com diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 25. Alternativamente, uma gravidez embrionária pode ser estabelecida quando não é embrião em um exame vaginal de seguimento. Se for maior ou igual a 11 dias, com saco gestacional com vesícula vitelínica, mas embrião ausente, ou mais que 14 dias, ultrassom demonstrando saco gestacional sem embrião ou vesícula vitelínica. Então, a gente pode ter tanto diagnóstico no próprio momento do ultrassom, que a gente tem esse saco gestacional vazio maior que 25 milímetros, ou em casos duvidosos, a gente pede para repetir acima de 11 semanas se tiver vesícula vitelínica, ou mais de 14 se a gente não tiver vesícula vitelínica. A gestação ectópica é qualquer gestação fora da cavidade uterina. Aqui a gente tem as principais incidências. 95% delas são tubárias, sendo que 70% são ampulares, 12% ístmicas, 11% fibriais e 2 a 3% intersticiais. A gente tem evitado chamar essa gestação ectópica de cornual. A gente prefere falar intersticial e deixar as cornuais para gestações em que a paciente tem útero bicorno. 3% são ovarianas, 1% é abdominal, e a gente também tem as cervicais e a de cicatriz cesárea, que são raras. Lembrando que o Brasil é campeão de cesárea, então a gente sempre tem que avaliar ali a cavidade, o segmento do útero, para a gente ver se não tem uma gestação ectópica na cicatriz cesárea. Então, a gente tem como achado ultrassonográfico anexial a imagem ultrassonográfica patognomônica, a presença de saco gestacional anexial com embrião em seu interior, com ou sem vitalidade. Felizmente e infelizmente, isso ocorre raras vezes, então a gente tem que lembrar dos outros sinais ultrassonográficos.
A gente pode ter o pseudosacro gestacional, que é uma coleção fluida observada no interior da cavidade uterina e não reconhecida como sacro gestacional normal. A gente tem que aventar a possibilidade de pseudosacro gestacional. O pseudosacro ele pode corresponder a um sangramento no interior da cavidade endometrial secundário à desvisualização do endométrio. Então, geralmente, o sacro gestacional ele é arredondado e circundado pela descida, que tem esse halo mais hiperecogênico ao redor. Já o pseudosacro gestacional é uma estrutura alongada ou oval com margens irregulares e finas. Na presença de pseudosacro gestacional é muito difícil a diferenciação da gestação inviável. A gente tem que avaliar a espessura endometrial, que ela pode ajudar a prever a evolução de uma gestação, inclusive em pacientes com suspeita de gestação ectópica. 71% das gestações ectópicas cursam com endométrio menor ou igual a 8 milímetros, mas não é um sinal específico. Em relação aos achados anexiais, o ovário é sempre o nosso ponto de referência, tá? Para a gente poder localizar a gravidez ectópica. Em relação aos achados ultrassonográficos anexiais, a massa anexial pode ser distinguida do intestino devido à ausência de peristaltismo. Então, às vezes, a gente tem que levar um pouquinho mais de tempo na avaliação das regiões anexiais para a gente não confundir com alça. E a mobilização do transdutor transvaginal pode gerar mais dor no lado acometido pela gestação ectópica, que nos ajuda a localizá-la. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso para a gente não machucar o paciente. Um achado que é muito comum é o anel tubário. Ele é um saco anecogênico arredondado, circundado por um anel ecogênico que pode conter embrião sem atividade cardíaca ou somente vesícula vitelínica. Ele é um sinal específico de gestação ectópica. E um anel tubário sem vesícula vitelínica ou embrião no seu interior tem uma menor especificidade, que infelizmente é o mais comum. A gente vê um anel tubário sem vesícula vitelínica ou embrião no seu interior. Tem que ter o diagnóstico diferencial com cisto de corpo lúteo, alças intestinais, endometriomas e cistos hemorrágicos e abscessos subovarianos. No anel tubário, a gente tem uma reação ecogênica ao redor do anel tubário mais intensa e simétrica, que é a reação trofoblástica ectópica. Já no cisto de corpo lúteo, a gente vai ter a presença de tecido ovariano em sua periferia de forma assimétrica e pode ter presença de ecos em seu interior. Em relação aos achados ultrassonográficos anexiais, os desafios são: o corpo lúteo está no mesmo lugar da gestação ectópica em cerca de 2/3 dos casos. Mas a gente tem que lembrar que a gestação ectópica ovariana é muito mais rara. Então, se a gente avaliar uma presença de uma imagem anexial, a gente tem que sempre aventar a possibilidade de um anel tubário. E sempre identificar os ovários quando possível. A gente também pode ter massas anexiais complexas ou sólidas, que é o aspecto ecográfico menos específico de gestação ectópica. A massa complexa, ela corresponde ao hematosalpinge, e que a gente tem coágulos de sangue com tecido trofoblástico ectópico no interior da tuba dilatada. Existe também o líquido livre em cavidade. Quando a paciente tem risco para gravidez ectópica, toda e qualquer quantidade de líquido livre deve ser valorizada. É um critério menos específico de gestação ectópica. Ela pode ser causada por sangramento ativo pelas fímbrias, rotura tubária ou abortamento tubário. Já se a presença de líquido de fluido ecogênico é mais grave, que é a presença de hemoperitônio, e os coágulos podem se apresentar como massas ecogênicas amorfas. Então, quando uma paciente tiver um beta-HCG positivo, ausência de gestação intrauterina, presença ou não de líquido livre em cavidade e massa anexial não ovariana, a gente tem que lembrar da possibilidade de gestação ectópica. Na gravidez ectópica pode ter a rotura tubária. A gente tem que interrogar se a massa anexial com a textura heterogênea e hiperecogênica, e quanto maior a quantidade de líquido livre, maior a associação da rotura tubária, que é a grande complicação da gravidez ectópica. Geralmente a rotura tubária ocorre entre 6 e 7 semanas, mais perto de 7 semanas. Na gravidez ectópica intersticial, ela é cerca de 2 a 4% das gestações ectópicas, é uma entidade de alta morbimortalidade e a apresentação das complicações clínicas são tardias e o sangramento é vultuoso. A implantação na porção intersticial é o intramural da tuba uterina. A localização lateral do sacro gestacional é circundada por uma fina camada de biométrio. A gente tem o sinal da linha intersticial, que é uma extensão lateral do eco endometrial até a periferia do sacro gestacional e pode corresponder à porção intersticial da tuba. Diagnóstico diferencial é uma gravidez intrauterina precoce. Lembra que no começo ela é excêntrica?
Então, a gente sempre tem que lembrar que a gravidez ectópica intersticial ela é de difícil diagnóstico. E o sacro gestacional é excêntrico devido a uma anomalia uterina como o útero arqueado. Então, a gente tem que lembrar disso. A gravidez ovariana ela pode ter um aspecto variável, pode ter o sacro gestacional contendo estruturas embrionárias ou corresponder a uma massa sólida complexa, e a ultrassonografia é pouco específica. A gravidez ectópica cervical ela é muito rara, tem como fator de risco a fertilização in vitro, a curetagem prévia, miomatose uterina, cicatriz uterina, DIU mal posicionado e a síndrome de Asherman. Ela tem localização do sacro gestacional no canal endocervical. Pela via transabdominal, o útero tem formato de ampulheta, porque é o crescimento do colo em detrimento do corpo uterino. O diagnóstico diferencial é abortamento em curso, mas aí um abortamento em curso geralmente o orifício interno do colo está pérvio. Em gestações avançadas, o corpo uterino pode parecer um mioma. Então, quanto mais tardio o diagnóstico, mais difícil ele fica. Aqui a gente pode ver a gravidez ectópica cervical no aspecto de ampulheta. A gente tem aqui o colo com o saco gestacional e o corpo uterino. Os critérios diagnósticos ultrassonográficos são cavidade uterina vazia, o conteúdo do pseudo-saco gestacional, transformação tecidual com eco endometrial espessado, útero em formato de ampulheta, canal endocervical alargado e arredondado, saco gestacional no interior do canal cervical, tecido placentário no canal cervical e orifício interno do colo fechado. A gravidez abdominal ela representa um grande desafio e ela é uma implantação secundária do embrião, geralmente devido a uma rotura tubária ou um abortamento tubário. Aqui a gente pode ver o útero e a gestação abdominal no interior da cavidade abdominal. Existe também a gestação heterotópica, em que a gente tem uma gravidez tópica e uma gravidez ectópica. Ela também é de difícil diagnóstico. E a gente sempre tem que aventar essa possibilidade. Mesmo quando a gente tem uma gravidez tópica, a gente tem que avaliar os anexos para ver se não tem uma gravidez ectópica em associação. Então, eu trouxe aqui para vocês um fluxograma da gravidez ectópica que pode ajudar a gente em relação ao diagnóstico e à conduta. Então, a paciente tem um atraso menstrual com sangramento e dor pélvica e um beta-HCG qualitativo positivo. A gente faz ultrassom transvaginal, se a gente avalia a gravidez ectópica, uma gravidade uterina, se tiver sacro gestacional tópica, uma gravidez tópica. Mas se a paciente fez uma FIV ou a gente tiver uma cavidade uterina vazia, a gente sempre tem que avaliar anexos. Se tiver a ausência de massa anexial e o beta-HCG quantitativo vier menor que 3.500, a gente repete o beta em 48 horas. Se vier maior ou igual a 3.500, a gente tem que lembrar de gravidez ectópica. Se a gente tiver na avaliação de anexos massa anexial extravariana como embrião vivo, anel tubário, hematosalpinge, a gente tem que lembrar de gravidez ectópica. Se o beta-HCG vier menor que 3.500, a gente repetiu o beta-HCG em 48 horas e os valores subirem mais de 50% em 48 horas, a gente tem que pensar em gravidez tópica. Se os valores sobem menos que 49% do valor inicial, a gravidez é tópica, inviável tópica ou ectópica. O bump corial. O bump corial ocorre em aproximadamente 0 a 15% das gestações ou 0,7% das gestações. Tem como estado ultrassonográfico uma convexidade focal irregular ou protuberância na reação córeo-decidual. Pode surgir como uma massa ovoide que se projeta do córeo. Possui vários graus de ecogenicidade, variando de uma região hiperecóica periférica em torno de uma região hipoecóica central até quase inteiramente hiperecóica. E a protuberância coriônica demonstrou ser avascular ao Doppler colorido e pulsátil em todos os casos relatados. A gente não sabe muito bem a etiologia, mas provável é de um hematoma em pequena área de hemorragia. Essa teoria é apoiada por achados ultrassonográficos e de ressonância magnética. E há também a hipótese que a extensa necrose do endométrio decidualizado pode ser o mecanismo por trás do edema coriônico. Agora vamos falar um pouquinho sobre doença trofoblástica gestacional. É uma anomalia proliferativa que acomete as células que compõem o tecido trofoblástico placentário. A gente tem as velocidades coriônicas, que é dividida em cito e sincisto trofoblástico, que é quem produz a beta-HCG, e o extravelocitário, que é o trofoblasto intermediário. Tem como forma de apresentação a molidatiforme completa, a parcial, a invasora, o cariocarcinoma, o tumor trofoblástico do cisto placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. Aqui a gente tem uma representação das doenças trofoblásticas gestacionais. Aqui a gente tem uma molidatiforme completa. Aqui a gente tem uma molidatiforme incompleta. Aqui a gente tem uma coexistência entre mola
e gestação com feto vivo, que é um gemelar, a mola invasiva, o córeo-carcinoma fazendo metástase para o pulmão e o tumor placentário, o tumor trofoblástico de sítio placentário. A prevalência é ampla no mundo. No Brasil ocorre entre 1 a cada 200 a 400 gestações. Tem como fator de risco idade materna acima de 35 anos e história prévia de doença trofoblástica gestacional. Se ocorreu uma vez, a chance de recorrência é entre 1 e 2%. Se ocorreu 2 vezes, a chance de recorrência é entre 16% e 28%. Na mola completa, a gente tem um espermatozoide haploide, penetra um óvulo haploide cujos genes estão inativados, como se estivesse vazio. Os cromossomos paternos duplicam-se para formar um complemento diploide de origem unicamente paterna. Por não haver componente materno, não é gerado embrião, então é a mola completa. Já na mola parcial, que é a mola triploide, que tem geneticamente triploide, a gente tem 2 espermatozoides que fecundam um óvulo haploide, cujos genes foram inativados. O óvulo fecundado resultante é triploide e com conjuntos de cromossomos usados pelo pai, que é o diandrismo. Temos como estados ultrassonográficos na mola forma completa. Ecoendometrial hiperecóico, preenchido por imagens hiperecogênicas irregulares centrais ou margeando o miométrio. Ausência de embrião. A gente pode ter os cistos tecluteínicos, que são múltiplos cistos simples de 4 a 8 centímetros anecogênicos, geralmente bilaterais. As vesículas até 8 semanas apresentam tamanho inferior a 2 milímetros, podendo alcançar 10 milímetros, vários centímetros, quando próximo das 18 semanas. Na mole parcial, a gente tem a visualização de imagens císticas na placenta e do feto com malformação, sinalizando a triploidia, especialmente após as 12 semanas. Malformações grosseiras fetais são bem detectadas no segundo trimestre, mas eles geralmente não chegam no segundo trimestre, eles param no primeiro trimestre. Comumente evolui para óbito embrionário ou fetal. O diagnóstico diferencial pode ser com abortamento retido com degeneração trofoblástica. Geralmente esses fetos são pequenininhos com polos